Fui criado em uma pequena cidade de Nebraska chamada Venwood, onde ondas infinitas de milho esmeralda se estendiam até encontrar o horizonte, e nossas vidas eram firmadas pelos pacíficos cultos de domingo da igreja local. Os ventos da pradaria eram meus fiéis companheiros naquela época, sussurrando através dos altos pés de milho com segredos profundos demais para minha mente jovem compreender. Meus pais eram agricultores trabalhadores, suas mãos marcadas por incontáveis estações de arar a terra, seus ombros curvados por sacrificar tudo para me dar oportunidades que eles nunca tiveram, uma chance de escapar dos campos e construir um futuro além do nosso vasto cenário âmbar. A vida naquela época tinha uma beleza simples. Cada dia começava antes do amanhecer, o ar matinal gelado e cortante, enquanto eu seguia meu pai para os campos, carregando baldes pesados, enquanto minha mãe cuidava de nosso lar e das galinhas cacarejantes. Ao anoitecer, nos reuníamos em volta da nossa desgastada mesa de carvalho, compartilhando pratos fartos de meatloaf ou bagres recém-pescados, o tipo de refeição que alimentava tanto o estômago quanto a alma. Meus pais raramente falavam sobre suas próprias aspirações, mas suas ações diziam tudo. Cada campo arado, cada mão calejada representava mais um degrau que eles colocavam, na esperança de que eu os usasse para escalar além das fronteiras de Venwood, rumo a horizontes maiores. Esse senso de propósito tornou-se minha bússola durante a adolescência. Enquanto os colegas se ocupavam com as travessuras típicas do ensino médio, eu me enterrava nos estudos, imaginando um futuro que não envolvesse tratores. Embora meus pais nunca tenham dito explicitamente, o orgulho deles era palpável quando recebi minha carta de aceitação da Universidade de Nebraska-Lincoln. Para me sustentar, arranjei um emprego numa cafeteria local, The Daily Grind, passando horas preparando bebidas e atendendo o balcão movimentado. Foi lá que o destino me apresentou a Nora. Ela entrou num dia chuvoso, gotas escorrendo de seu casaco, seu sorriso radiante cortando o tempo cinzento como um raio de esperança. Quando ela pediu seu latte, eu quase estraguei a bebida, distraído com sua presença. Nora tinha uma qualidade extraordinária, uma combinação de confiança discreta com calor genuíno, e olhos que pareciam enxergar sua essência. Nossa conexão cresceu entre grãos de café espalhados e turnos noturnos. Ela cursava finanças, brilhante e determinada, com metas ambiciosas. Eu era apenas um rapaz do interior em busca do meu caminho, mas, perto dela, sentia que já havia descoberto algo inestimável. Nosso amor floresceu rápido e firme, como os campos de milho da minha infância. Após a formatura, consegui um emprego em logística numa empresa de transportes, o que nos levou a Denver para um novo começo. Quando nossos filhos chegaram, primeiro Jasper, depois Sadie, Nora decidiu deixar sua promissora carreira no banco. A lembrança dela embalando nossos pequeninos em nosso apartamento modesto ainda é vívida. Suas canções de ninar desafinadas, mas adoráveis, enchendo o espaço enquanto eu trabalhava horas extras para sustentar a família. Tínhamos sonhos ambiciosos naquela época, uma casa com quintal amplo, poupança para a educação das crianças, talvez até uma viagem em família para ver o Grand Canyon. Seus sacrifícios pela família foram imensos, e eu acreditava que guardaria essa gratidão para sempre. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Mas é aqui que a história toma um rumo inesperado. Em retrospecto, pergunto-me se ignorei algo crucial, alguma escuridão oculta naqueles anos aparentemente perfeitos. A vida que construímos com cuidado, que eu julgava inabalável, revelou-se precariamente equilibrada, esperando apenas um vento forte para desmoronar tudo. E acredite, esse vento se aproximava mais rápido do que eu poderia imaginar. Antes de mergulhar nessa narrativa turbulenta, quero saber, de onde você está ouvindo isso? Compartilhe sua localização nos comentários. Adoraria saber quem está nessa jornada comigo. Se ficou curioso com o que vem a seguir, não se esqueça de se inscrever. Acredite, você não vai querer perder as revelações que estão por vir. Porque, veja bem, eu pensava que conhecia Nora, que entendia completamente nossa vida. 2 décadas de casamento, 2 filhos, uma hipoteca compartilhada, pareciam laços inquebráveis. Mas às vezes, em um único instante, tudo em que você acredita pode se desfazer. Para mim, começou com um desconforto inexplicável, uma dor persistente no estômago que atribuía ao excesso de café e ao estresse. Ignorei por semanas, achando que passaria. Até que, num claro dia de outono, visitei uma clínica em Denver esperando uma solução simples, talvez uma receita para meu estômago irritado. Em vez disso, recebi um documento que mudaria minha realidade para sempre. E antes que o dia terminasse, testemunhei algo. Através da janela de um restaurante, vi algo que destruiria meu mundo, um segredo tão profundo que me fez questionar se aqueles ventos das pradarias não estavam tentando me avisar o tempo todo.
A dor persistente no estômago tinha sido minha companheira indesejada por semanas, um lembrete constante que eu descartei como insignificante. Culpei as noites sem dormir revisando cronogramas de entrega ou talvez aquele hambúrguer duvidoso de uma lanchonete de beira de estrada que comera semanas antes e que agora cobrava seu preço. Eu engolia um analgésico, me fortalecia e seguia em frente. Porém, com a chegada do outono, o desconforto se transformou em algo mais sinistro, sua intensidade crescendo até exigir atenção. Foi assim que me vi, numa quarta-feira sombria sob o céu nublado de Denver, entrando em uma clínica modesta na Avenida Fax, convencido de que sairia com uma receita e um lembrete gentil para moderar meu consumo de café. O ar na clínica estava impregnado com um cheiro agudo de desinfetante misturado com café requentado, o tipo de ambiente onde os minutos parecem não passar. Folheei distraidamente uma revista de automóveis surrada, tentando ignorar o zumbido persistente da iluminação fluorescente. Quando meu nome ecoou pela sala de espera, segui uma enfermeira por um corredor austero até uma sala de exame claustrofóbica, cujas paredes pareciam guardar conhecimentos não ditos. A doutora Ellen Ortiz entrou com uma expressão que carregava um peso que não consegui decifrar. Dispensando as formalidades, sentou-se à minha frente e deslizou um documento clínico pela mesa, proferindo palavras que me atingiram como um raio: doença hepática em estágio terminal. 6 meses, talvez menos. Sua voz parecia distante enquanto detalhava os resultados da biópsia e opções de tratamento. Eu me fixei naquele papel, nas letras cruas que ditavam meu tempo restante, sentindo a realidade desmoronar sob meus pés. 6 meses. Não os anos ou décadas que havia planejado, apenas meses. Saí da clínica desorientado, o vento amargo do Colorado queimando meu rosto enquanto cambaleava em direção à minha caminhonete. Apesar das mãos trêmulas, consegui dirigir sem rumo, usando o movimento para manter o medo avassalador à distância. Meus pensamentos giravam caoticamente. A formatura iminente do Jasper, o futuro casamento da Sadie, o riso matinal da Nora, tudo estava se dissolvendo como neblina da manhã. Buscando refúgio, parei no Crossroads Diner, um estabelecimento decadente perto da I-70 onde caminhoneiros compartilhavam histórias sobre xícaras intermináveis de café. O neon piscante lançava uma luz estranha sobre o estacionamento vazio. Escolhi um lugar afastado dos caminhões e me arrastei até um boxe próximo à janela. Uma garçonete, com olhos que refletiam anos de turnos noturnos e voz rouca de cigarros, colocou um café diante de mim que permaneceu intocado. Fiquei imóvel, observando o tráfego na rodovia, lutando para compreender como minha vida cuidadosamente construída estava se desfazendo tão rapidamente. Foi então que a vi, a SUV prata da Nora, aquela que eu lhe dera em nosso 3º aniversário, estacionada 2 espaços adiante. No início, achei que fosse coincidência. Talvez ela tivesse parado para uma refeição rápida. Então meus olhos encontraram o BMW reluzente estacionado ao lado, seu para-choque dianteiro impecável refletindo a luz dura do restaurante. Um nó se formou no meu estômago, mais doloroso que o diagnóstico médico que acabará de receber. Inclinei-me contra o vidro da janela, espiando através da escuridão crescente, e testemunhei meu mundo desmoronar. Lá, ao volante do BMW, estava Vitor Reis, um advogado que trabalhará com Nora durante seu tempo no escritório Lincoln Law. Eu o encontrara uma vez em um evento da empresa, todo ternos de grife e apertos de mão condescendentes. E lá estava Nora, inclinando-se sobre o console central, com as mãos nos ombros dele, compartilhando um beijo que não era nem breve nem acidental. Era demorado, cômodo, sugerindo incontáveis encontros anteriores. Minha xícara de café tilintou contra a mesa, mas eu permaneci congelado. Eles se separaram, rindo, com a cabeça dela inclinada daquele jeito familiar que costumava usar quando zombava de minhas tentativas fracassadas de humor. Vitor disse algo que a fez dar um tapa brincalhão em seu braço, sua interação irradiando intimidade. Meu peito se apertou, minha respiração ficou ofegante quando percebi. Isso não era um incidente isolado. Era uma existência oculta, mascarada por cada abraço de boa noite, por cada jantar compartilhado. A garçonete se aproximou, perguntando se eu estava bem, mas a dispensei, meu olhar fixo na cena diante de mim. Nora saiu do carro, ajustando o casaco, escaneando a área, não viu minha caminhonete escondida na escuridão. Ela não detectou minha presença, mas eu testemunhei tudo. Não consegui voltar para casa naquela noite. A ideia de entrar em nossa casa, fingindo que o relatório médico em meu bolso e o beijo que testemunhara não eram reais, era insuportável. Em vez disso, dirigi para o Dustspur Motel, um estabelecimento decadente com tinta descascando e uma placa de vagas piscante que zumbia como um inseto moribundo. Fiz o check-in e desabei sobre um colchão manchado.
O cheiro de umidade impregnava o ar enquanto eu encarava o teto. 6 meses de vida restantes, e minha companheira estava desmantelando nosso relacionamento com outro homem. O vento lá fora sacudia a janela, uivando como costumava fazer em Avenwood, mas agora parecia zombar de mim. O sono foi impossível naquela noite no Dusty Spur Motel. O colchão antigo rangia sob meu peso, o ar pesado com mofo, mas não eram esses os culpados pela minha insônia. O que me mantinha acordado era a imagem gravada na minha consciência. Os gestos íntimos de Nora com Victor, sua risada despreocupada flutuando através da janela do restaurante como uma piada cruel. Quando o amanhecer pintou o horizonte em tons de roxo ferido, algo se cristalizou dentro de mim. A onda inicial de choque e traição se transformou em algo mais duro, mais frio, mais proposital. Eu me recusava a passar meus últimos 6 meses assistindo tudo se desfazer. Se a vida me dera uma mão perdedora com o relógio contando, eu reescreveria as regras completamente. Levantando da cama, peguei meu telefone e comecei a planejar. O primeiro alvo era a Mile High Express, a empresa de caminhões à qual dediquei 2 décadas de minha vida. Ela representava mais que orgulho profissional. Era a alavancagem financeira que Nora não poderia tocar. Depois, nossa vida compartilhada, a casa, contas poupança, todos os bens que acumuláramos juntos. Converti tudo em ativos líquidos, canalizando tudo para nossos filhos, Jasper e Sadie, deixando para Nora apenas a teia de mentiras que ela tecerá. Meus dedos moviam-se rapidamente pela tela, elaborando notas, formulando um plano que ganhava impulso como uma tempestade se aproximando. Mas eu precisava de provas concretas, algo tangível para mostrar às crianças, garantindo que entenderiam a verdade depois que eu partisse. Foi então que me lembrei de Ray Kessler. Seu nome surgira através de um motorista do trabalho, uma ex-mulher que fora pega desviando fundos compartilhados. Um investigador particular com histórico policial, especializado em desenterrar verdades incomodas sem alarde. Encontrei seus contatos online e liguei pelo telefone danificado do motel. Ray atendeu na segunda tentativa, sua voz áspera como cascalho matinal, carregando vestígios de um cigarro recente. Relatei minhas observações no Crossroads de forma sucinta. Nora, Victor, o BMW, sem emoções, apenas fatos. Ray fez poucas perguntas, apenas detalhes essenciais. Comprometeu-se com vigilância, prometendo fotografias e possíveis gravações de áudio. Profissional, limpo, eficiente. Ao desligar, senti pela primeira vez desde o diagnóstico um lampejo de controle retornando. Em seguida, contatei Paul Grayson, meu amigo desde a faculdade, quando ele dissecava entusiasticamente tendências de mercado sobre canecas de cerveja barata. Agora um respeitado consultor financeiro em um escritório de prestígio no centro de Denver. Paul absorveu a notícia com silêncio calculado, então garantiu que me conectaria com um comprador sério antes do fim da semana. Não pediu explicações nem ofereceu simpatias vazias. Era isso que eu apreciava em amizades antigas. Elas entendem quando ações falam mais que palavras. Mas então havia meus filhos, Jasper e Sadie, complicações que não podia resolver com uma simples ligação. Enquanto o peso da situação me sufocava, precisei ouvir uma voz familiar que me lembrasse de tempos melhores. Encontrei-me encarando o número de Jasper, meu dedo hesitando sobre o ícone de chamada. Quando atendeu ao terceiro toque, sua voz carregava a sonolência calorosa de um universitário provavelmente ainda em seu dormitório em Boulder. Oi, pai. Tudo bem, cumprimentou. Menti através de dentes cerrados, explicando que não estava me sentindo bem e poderia ficar inalcançável por alguns dias. Sua preocupação tornou-se evidente ao questionar a gravidade, seu tom reminiscente da infância quando se preocupava com minhas viagens noturnas de caminhão. Forcei uma risada, descartando como uma doença menor, mas a emoção apertou minha garganta. O desejo de confessar tudo, o diagnóstico terminal, a traição de Nora, era esmagador. Mas não podia sobrecarregá-lo. Não agora. Declarei meu amor, encerrei a chamada antes que a emoção me traísse, e sentei sozinho no quarto mal iluminado, cercado por um silêncio ensurdecedor. Foi então que a realidade fria atingiu com mais força. As palavras de Ray sobre hábitos ecoaram incessantemente. Os incontáveis clubes do livro de Nora, drinks com ex-colegas, suspeitosamente longas sessões na academia. Eu nunca questionei nada disso, nunca senti necessidade. Agora, cada memória se desfiava como puxar um fio solto do que eu pensava ser. Que outros segredos estavam escondidos? Há quanto tempo esse engano vinha se desenvolvendo? Agarrando minhas chaves, saí do quarto do motel com força, deixando a porta bater atrás de mim. O tempo de fugir havia acabado. Agora eu estava caçando.
A viagem do Dustyspur Motel parecia navegar por uma névoa mental que eu não conseguia dissipar. Meus dedos se apertaram no volante, os nós dos dedos brancos, enquanto revisava mentalmente as peças que coloquei em jogo. A investigação de Ray, a busca por um comprador por Paul, meus filhos ainda desavisados. Mas planejamento meticuloso não era suficiente. Jasper e Sadie mereciam saber tudo, a história completa antes que o tempo escapasse. Eu me recusava a deixar Nora criar sua própria narrativa depois da minha partida, me retratando como o vilão que os abandonou. Enviei a ambos uma mensagem curta. Encontrem-me no DeBincy em Colorado Springs amanhã. Assuntos de família. Amo vocês. Um local neutro, distante o suficiente de Denver para evitar a detecção de Nora. Mais tarde, desabei na cama do motel, os sons da rodovia me levando a um sono agitado. Na manhã seguinte, cheguei antes do horário, ocupando um lugar isolado onde aromas de canela e café se misturavam. O café estava tranquilo, com apenas alguns frequentadores tomando café e lendo jornais. Jasper entrou primeiro, seu corpo alto envolto em um moletom, procurando até seus olhos encontrarem os meus. Sadie o seguiu, seu rabo de cavalo balançando, revelando seu comportamento contido. Eles se sentaram na mesa, suas perguntas não ditas evidentes em suas expressões. Está tudo bem, pai? Jasper perguntou suavemente. Sadie permaneceu em silêncio, mordendo nervosamente o lábio. Respirei fundo, sentindo o peso da minha revelação iminente. Abordei a parte crucial primeiro. Estou doente. Terminal. Falência hepática. 6 meses no máximo. Sadie deu um suspiro, sua mão cobrindo a boca, enquanto Jasper ficou imóvel, processando minhas palavras como se fossem incompreensíveis. Continuei, explicando sobre a clínica, a doutora Ortiz, como aquele diagnóstico havia destruído meu futuro. As lágrimas de Sadie fluíam livremente, e Jasper estendeu a mão para confortá-la, sua expressão tensa. Cada momento era excruciante, assistindo a realidade deles desmoronar. Mas havia mais que eles precisavam saber. Sua mãe, continuei, mantendo a compostura apesar do turbilhão interno, está envolvida com alguém. Vitor Reis, o advogado do antigo emprego dela. Eu os descobri juntos. E isso não é recente. O ar ficou carregado de tensão, denso e pesado. As lágrimas de Sadie congelaram, sua expressão mudando para uma descrença chocante. O quê? Ela exclamou, sua voz ecoando pelo café, atraindo olhares curiosos de outros clientes. Jasper se inclinou, suas mãos cerradas em punhos apertados sobre a mesa. Você tem certeza? Ele exigiu, seu tom afiado como uma lâmina. Confirmei com um aceno, relembrando a cena no restaurante, o beijo, a investigação de Ray para reunir provas. Sadie balançou a cabeça repetidamente, um murmúrio de nãos escapando de seus lábios, como se a negação pudesse apagar a realidade. Ela subitamente se levantou, andando inquieta perto da janela. Jasper permaneceu sentado, mas seu silêncio ressoou mais alto que qualquer trovão. Quando Sadie voltou, seus olhos ardiam de fúria. Eu preciso confrontá-la, ela declarou. Quero que ela admita isso pessoalmente. Segurei sua mão, pedindo paciência, prometendo que lidaríamos com isso juntos. Finalmente, Jasper quebrou o silêncio, sua voz rouca de emoção. Estou aqui por você, pai. O que precisar. Naquela noite, a inquietação me consumiu. O sofrimento dos meus filhos acendeu algo dentro de mim, uma determinação que eu não sentia desde que esse pesadelo começou. Contatei a Apex Advertising, uma agência boutique que eu havia contratado antes para promoções de caminhões. Tia atendeu, soando sonolento, até que esbocei meu plano, um outdoor estrategicamente colocado perto do escritório de prestígio de Vitor nas Pear Boulevard. As palavras se materializaram com clareza cristalina. Vitor Reis, advogado da minha esposa, especialista em destruir famílias. Tia hesitou, questionando minha decisão. Mortalmente sério, confirmei, transferindo o depósito antes que ele pudesse reconsiderar. Ao amanhecer, a placa se ergueu sobre o tráfego de comutadores, letras pretas e ousadas transmitindo a verdade para toda Denver. A resposta foi imediata. Meu telefone vibrou incessantemente, as ligações de Nora se alternando com as mensagens de voz de Vitor, acumulando-se com seus por favores chorosos e suas ameaças legais. Eu ignorei todas. As notícias se espalharam rapidamente. Um colega do pátio de caminhões me enviou uma foto do outdoor, relatando que motoristas buzinavam e tiravam fotos. A clientela de Vitor começou a ruir, sua reputação se deteriorando.
Nora enfrentava olhares julgadores nas lojas locais e cochichos maldosos. Senti uma satisfação sombria, embora vazia. A memória das lágrimas de Sadie e dos punhos cerrados de Jasper me assombravam, revolvendo meu estômago com mais força do que minha doença jamais conseguirá. O outdoor lançava sua sombra sobre Denver como uma nuvem de tempestade implacável, mas meu trabalho não estava terminado. Com a reputação de Victor em frangalhos pela cidade e a vida de Nora se dissolvendo em fofocas, concentrei-me no que realmente importava: assegurar meu legado. A Mile High Express foi vendida rapidamente. Paul demonstrou sua expertise, fechando um acordo com uma empresa de logística de Omaha. A transação foi concluída rapidamente, com um cheque substancial depositado em uma conta fora do alcance de Nora. Na manhã seguinte, visitei o escritório de um corretor de imóveis em um prédio de tijolos discreto na Hampton Avenue, onde finalizei a compra de 2 propriedades, uma perto do campus de Jasper em Boulder, outra a pouca distância do dormitório de Sadie em Fort Collins. As escrituras foram colocadas diretamente em fundos protegidos, inacessíveis para Nora. Cada dólar restante foi canalizado para um fundo voltado ao futuro deles, criando uma fortaleza impenetrável de segurança financeira. Mas eu ansiava por deixar mais do que apenas riqueza material, algo significativo e duradouro. Enquanto comia ovos frios em um restaurante local, concebi o Rodas do Carver, um programa de bolsas para jovens carentes de Denver que, como eu, sobreviviam apenas de determinação e sonhos. Entre em contato com Denise, uma advogada que havia lidado com contratos da empresa anos atrás. Nos encontramos em uma cafeteria, seu laptop iluminado enquanto refinávamos os detalhes. Em uma semana, o programa se tornou realidade. Bolsas anuais de $10 mil para 5 estudantes, começando no próximo outono. Parecia significativo, como plantar uma árvore cuja sombra eu nunca experimentaria. No entanto, minha saúde deteriorada, a dor intensificando, os movimentos ficando mais lentos, pesava em minha mente. O tempo corria, e eu não conseguia acompanhar. Buscando alívio dessas pressões, aceitei o convite de Mara Tate, uma enfermeira aposentada que conheci através da esposa de um de meus motoristas. Com seus cachos prateados, ela personificava uma afetuosidade sem rodeios. Mara havia pedido minha ajuda com Heróis da Estrada, um churrasco beneficente para caminhoneiros aposentados em dificuldades, realizado em um parque de Lakewood. Cheguei quando o sol se punha, o ar carregado com fumaça de churrasco e música sertaneja. Mesas curvavam-se sob pratos de costelas e colesla, enquanto veteranos compartilhavam histórias da estrada. Trabalhando ao lado de Mara na churrasqueira, sentindo o calor queimar minhas mãos, encontrei alívio temporário. Por aquelas breves horas, o fardo parecia mais leve. Suas risadas calorosas e o tilintar de garrafas de cerveja ofereciam um vislumbre da vida que eu ainda podia agarrar. Até consegui um sorriso genuíno quando Hank, um veterano marcado pelo tempo, bateu em meu ombro, expressando gratidão como se minha simples contribuição tivesse transformado seu dia inteiro. Então a vi. Perto de um bosque de pinheiros, do outro lado do parque, Nora estava imóvel, seu casaco apertado contra o frio da noite. Seu corpo parecia definhar, o cabelo despenteado, os olhos fundos como se o sono tivesse se tornado uma memória distante. Ela mantinha distância, observando em silêncio como um fantasma no crepúsculo. Meu estômago se revoltou, não com a raiva familiar, mas com algo mais complexo, mais nebuloso. Mara notou meu olhar fixo, tocou meu braço e perguntou se eu estava bem. Afirmei com um aceno, mas a presença de Nora persistiu como um espinho teimoso sob minha pele. Ela veio me procurar de propósito. Era esse seu apelo silencioso por redenção? Redirecionei minha atenção para a churrasqueira, mas ela permaneceu na periferia da minha visão. Mais tarde, no motel, Jasper ligou. Seu tom era calmo, mas resoluto, com Sadie ouvindo no viva voz. Encontramos a mãe, ele revelou, em um posto de gasolina perto de casa. Ela não está nada bem, pai, Sadie interveio. Tentou conversar, mas nós nos afastamos. Um silêncio seguiu antes que Jasper completasse. Achamos que você deveria encontrá-la. Não por ela, mas por você. Resisti no início, a velha raiva emergindo. Mas as palavras de Sadie foram mais profundas. O tempo está se esgotando. Não queremos que isso pese sobre você para sempre. Enquanto a fadiga me dominava, massageei minhas têmporas e prometi pensar a respeito. Após a ligação, andei inquieto pelo quarto, diz eu seguindo meus passos com seu guizo tilintando. Meus filhos tinham razão, isso ia além de mim agora. Mas o que confrontá-la traria? Perdão? Resolução? Ou apenas reabriria velhas feridas?
O sono foi impossível. O dilema girava sem fim, como rodas em asfalto áspero. Ao amanhecer, reconheci a futilidade da evitação perpétua. Nora permanecia um capítulo não resolvido, e meu tempo restante era precioso demais para deixar. Isso aconteceria pelas minhas regras, não pelas dela. Durante a noite, as palavras de Jasper e Sadie ecoaram sem parar em minha mente, como um sinal de rádio interrompido. A imagem de Nora no churrasco, uma versão desgastada da mulher que eu amara, combinada com o apelo dos meus filhos para que eu a confrontasse não por ela, mas por você, martelava em mim. Todo instinto em mim gritava para resistir, mas o tempo avançava implacável, e minhas forças desapareciam dia após dia. Finalmente, cedi, mas nos meus termos. Mandei uma mensagem para ela de um celular descartável, comprado em um posto de gasolina. Amanhã, meio-dia, no apartamento. Nada mais. A resposta dela veio rápida. Ok. Parecia estar armando uma armadilha, mas uma dúvida persistia. Quem, no fim, seria pego? No dia seguinte, eu esperava no meu aluguel perto de Aurora. Um lugar simples, com papel de parede descascado e um sofá afundado no meio. Diesel, meu cachorro, esticado a meus pés, seu focinho grisalho se contraindo em movimentos de sonho. A batida na porta veio pontualmente, suave e hesitante. Quando abri, lá estava Nora, esquelética, seu casaco balançando solto no corpo, olhos fundos e sombreados. Ela entrou em silêncio, evitando meu olhar, e o ar ficou pesado com tudo que não era dito. Permaneci de pé, perto da janela, braços cruzados, e deixei claro. Sem discussões sobre Vitor. Sem justificativas. Se quebrar essas condições, a porta está ali. Ela abriu a boca levemente, um tremor saindo, mas a cortei antes que pudesse falar. Os motivos não importam mais. Você destruiu tudo, Nora. E eu garanti que você não receberá nada, nem a casa, nem dinheiro. Ela se encolheu, dedos entrelaçados, mas ficou em silêncio. Continuei, explicando como as crianças estavam protegidas, o negócio liquidado, minha herança fora do alcance dela. Então veio meu último pedido. Depois que eu partir, seja a mãe que eles precisam. Não há que você foi, mas alguém que vale a pena. Esteja presente, não importa a resistência deles. Esse é meu último pedido. Lágrimas encheram os olhos de Nora, escorrendo pelo rosto enquanto ela acenava fracamente. Eu esperava resistência, súplicas. Mas, em vez disso, ela sussurrou. Eu perdi tudo, Nate. Você era meu tudo. Sua voz estava quebrada, crua de emoção. E, por um instante, eu vi aquela jovem mulher do Daily Grind, rindo dos meus erros ao fazer café. A memória cortou mais fundo do que eu esperava, mas a abafei. Apontei para a porta. Estamos terminados aqui. Ela hesitou, como se quisesse recuperar algo perdido há muito tempo, antes de sair em silêncio. A porta fechou com um clique definitivo, como a última página de uma história encerrada. Os dias seguintes se tornaram um borrão indistinto. Jasper e Sadie se revezavam no sofá ou na cama extra, enchendo o espaço com conversas e comida pronta. Diesel, meu companheiro de abrigo de olhos expressivos, virou minha sombra constante. Assistíamos a velhos faroestes, rindo dos diálogos clichês, até que o cansaço me derrubava. A dor agora era implacável, queimando por dentro, mas a presença deles trazia algum alívio. Uma noite, acordei com um toque fresco de Sadie em minha testa e a silhueta de Jasper na porta. Eu sabia. O fim chegou suavemente, sem o impacto que eu temia. Deitado no sofá, com a cabeça pesada de Diesel no meu colo e seu ronco tranquilizador, Jasper folheava uma revista de carros no chão enquanto Sadie preparava uma sopa que eu não comeria. Minha respiração desacelerou. O mundo virou um véu quente. E então, não houve medo, só paz. Como adormecer em um campo de Nebraska ao entardecer. Sorri. Soltei. E deixei o vento familiar me levar. O legado. Nora não recebeu nada. Exatamente como planejei. As crianças mantiveram distância, ignorando suas tentativas de contato, deixando-a enfrentar uma devastação solitária. O escritório de Vitor desmoronou sob o peso do escândalo, pelo que soube. Mas para Jasper e Sadie, deixei algo mais valioso que dinheiro. A prova de que, quando tudo desaba, ainda se pode reconstruir. A vida é curta demais para o rancor. E o amor verdadeiro não perdoa traições tão facilmente. Se tivesse uma última lição, seria essa. A jornada de hoje chega ao fim.
Esse desfecho te satisfez ou te pegou de surpresa? Conte para nós nos comentários. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!